Olá, boa noite. Veja o que preparamos para o Jornal da Alterosa, edição regional desta terça-feira. As imagens impressionantes de um incêndio que destruiu uma carreta na tarde de hoje na rodovia Fernão Dias. Explosões foram registradas na altura de Cambuí. Não há informações sobre feridos. Esse é um dos destaques do Jornal da Alterosa, que mostra ainda: uma operação feita pela Polícia Militar de Alfenas prendeu um criminoso de alta periculosidade. O homem de 34 anos tinha mais de 50 passagens pela polícia e 2 condenações que somam 34 anos de prisão. Hoje é terça-feira, 13 de maio. O que acontece no sul e sudoeste de Minas, você vê agora no JA, edição regional. Olá, muito boa noite para você que está em casa. Eu sou Rafael Silva e esse é o Jornal da Alterosa, edição regional com as notícias mais relevantes desta terça-feira, que marcou o sul e sudoeste de Minas. Você acompanha a partir de agora. Eu começo mostrando que uma carreta foi destruída pelo fogo na tarde de hoje na rodovia Fernão Dias. O trânsito foi fechado em Cambuí. Olha, um grande congestionamento se formou no trecho. O fogo tomou toda a carreta. Minas Gerais para São Paulo. Olha lá, Cambuí lá embaixo lá. Ali, ó, é a fábrica de doce. O incêndio foi registrado no veículo na altura do quilômetro 893 na rodovia Fernão Dias, em Cambuí. O trânsito teve que ser fechado em ambos sentidos. Aqui no quilômetro 904, trevo da Roseta, Cambuí, sentido Belo Horizonte, a fila já chegou aqui, ó. Parado tudo aqui, ó. No sentido Belo Horizonte, em Cambuí. Devido à carreta que pegou fogo aí em Cambuí. A fila já está aqui no quilômetro 904. Trevo da Roseta, sentido Belo Horizonte. O Corpo de Bombeiros e a Polícia Rodoviária Federal foram acionados. Equipes da Arteres também estiveram no trecho. O motorista da carreta saiu sem ferimentos. As causas para o incêndio serão apuradas. Carreta pegando fogo aí. Motoristas que passaram pelo local registraram a fumaça, que podia ser vista de longe. Esta outra imagem mostra a destruição no veículo. Cambuí. Agora tá feio ali, ó. Pegando fogo. É algum material explosivo, desodorante, alguma coisa assim. O congestionamento passou dos 7 quilômetros no meio da tarde. Olha, que imagem impressionante. Há muito tempo, aliás, eu acho que eu nunca vi um incêndio, uma carreta na Fernão Dias com essas proporções. Olha, a primeira cortina de fumaça preta ali, a gente está vendo que tomou conta, estava queimando ali materiais dentro dessa carreta. Agora, essa imagem, olha isso. Aquilo que você está vendo ali são explosões de coisas que estavam dentro da carreta, até um pneu, vocês perceberam? No momento em que acontece uma das explosões, um dos pneus é arremessado ali para dentro dessa pista. Impressionante. Aquele que você está vendo ali, pelo que eu estou vendo do uniforme, seria um funcionário, né, da Arteres, pelo menos aparenta ser, até impossibilitando que alguém se aproximasse. Olha as explosões. O Corpo de Bombeiros não informou a carreta, o que estava dentro dessa carreta, apenas disse que seriam materiais diversos, que graças a Deus o motorista conseguiu sair ali da cabine da carreta antes de que ela fosse atingida pelo incêndio. A gente viu no início das imagens o momento exato em que esse fogo começa, e eu posso estar enganado, mas ele começa lá na frente, na cabine da carreta, ali naquele lugar onde tem ar-condicionado, não sei se foi isso, não sei se foi um curto-circuito.
Não sabemos porque os bombeiros ainda não divulgaram. Mas o que se sabe é, o fogo teve início nessa carreta na parte da frente, é o que a gente viu nas imagens, se alastrou por toda a carreta e olha o congestionamento, 7 quilômetros, porque teve que interditar a pista nos dois sentidos. Mas por que isso? Porque justamente essas explosões estavam arremessando coisas em ambas as pistas. Quer ver? Fica olhando, olha ali o pneu. Viu o momento exato que o pneu é arremessado? Impressionante. Realmente uma imagem impressionante, um incêndio que era visto de longe e que colocou em risco, obviamente, a vida de outras pessoas que transitavam por ali, mas aí o Corpo de Bombeiros, a Polícia Rodoviária Federal e funcionários da Arteres trabalharam para conter as chamas. E uma operação feita pela Polícia Militar de Alfenas prendeu um criminoso de alta periculosidade. O homem de 34 anos tinha mais de 50 passagens pela polícia e 2 condenações que somam 34 anos de prisão, além de 2 mandados em aberto nos estados de Minas e São Paulo. Olha só. A prisão aconteceu no bairro Recreio Vale do Sol, local já monitorado por ações frequentes contra o tráfico. O suspeito tentou fugir ao notar a aproximação das viaturas, mas foi rapidamente capturado pelos militares. Durante as buscas foram apreendidos 134 pinos de cocaína, mais de 20 munições, um rifle de pressão calibre 22, um carregador, microtubos vazios, uma balança de precisão e um celular. Segundo a PM, o preso tem longa ficha criminal, incluindo tráfico, associação ao tráfico, roubo e posse ilegal de arma de fogo. Ainda de acordo com a polícia, ele tem mais de 50 passagens e 2 condenações que somam 34 anos de prisão, além de 2 mandados em aberto nos estados de Minas Gerais e São Paulo. O homem foi encaminhado à delegacia e em seguida levado ao presídio. Olha, parabéns para a equipe da Polícia Militar, um belíssimo trabalho, porque todas essas passagens, condenações, envolvimento com tráfico de drogas é uma pessoa, sim, de alta periculosidade. Agora a pergunta é, o que estava fazendo na rua, né? Você tem tantas passagens, você tem mandados de prisão em aberto, tem uma condenação de 34 anos, não deveria estar na rua. E um homem que estava de saidinha do Dia das Mães quebrou a vidraça de uma loja para tentar furtar o local em Pouso Alegre. Ele e os possíveis comparsas foram encontrados dentro de um motel horas depois. Olha só. Segundo testemunhas, o suspeito usou uma marreta para acessar o interior do estabelecimento e tentou abrir uma gaveta do caixa, mas não conseguiu levar nenhum item. Com apoio das imagens do circuito de segurança, a PM identificou o veículo usado na ação e localizou o carro no estacionamento de um motel. Na suíte onde o veículo estava, foram encontrados 4 suspeitos, 3 homens de 21, 40 e 45 anos e uma mulher de 23. Durante as buscas, foram apreendidas a marreta e as roupas que teriam sido usadas no crime. O suspeito de 21 anos, beneficiado pela saidinha do Dia das Mães, foi identificado como um dos integrantes na tentativa de furto. Ele resistiu à abordagem e foi contido com uso moderado da força. Com um dos homens, a polícia também encontrou 2 pedras de crack. Todos os envolvidos foram conduzidos à delegacia da Polícia Civil. O veículo usado na ação foi removido para o pátio credenciado. Olha, a saidinha aquela, né? O preso pode sair em determinadas datas para passar essa data em casa. Dia das Mães é uma dessas datas, é um desses momentos. A Justiça concedeu a ele esse poder, essa autonomia para ele sair e ir para casa passar o Dia das Mães. O que ele faz? Ele se aproveita disso para poder tentar cometer mais um crime. Ele e, segundo a polícia, mais 3 pessoas. Voltou para dentro do presídio e agora vai perder esse benefício que para eles é muito importante. E já em Passos, a Polícia Militar conseguiu apreender munições, uma arma e grande quantidade de drogas. 3 pessoas foram detidas. Segundo a PM, elas são conhecidas no meio policial e uma delas teria até uma ligação com uma facção criminosa. Roda o VT. A polícia chegou até o local depois de denúncias anônimas. Num dos pontos, nós pegamos 15 tabletes de maconha, em outro nós pegamos mais 4 tabletes. Na casa de outro indivíduo,
ele tentou sair correndo, dispensou uma arma de fogo, nós fizemos a prisão dele e recuperou a arma de fogo. Então foi hoje 3 presos, 19 tabletes de maconha, dinheiro, arma de fogo e graças muito isso a denúncia que vem sempre aportando para nós da Polícia Militar. As drogas estavam enterradas. Praticamente toda a droga estava enterrada. O que nós conseguimos pegar que não estava enterrado foi apenas 600 gramas. O restante estava todo enterrado. Foram 19 tabletes que estavam enterrados. Então dá mais ou menos aí quase 10 quilos enterrados. Os suspeitos são conhecidos no meio policial. São bastante conhecidos. Inclusive, eles fazem partes aí de uma grande facção paulista aí. Estão sempre aí nos meios policiais. O irmão de um deles aqui era o líder do tráfico local. Também já foi preso por nós. Olha, o irmão foi preso, essa pessoa foi presa, todos os envolvidos, vocês viram ali a Polícia Militar falando, tem algum tipo de envolvimento e tem passagens. Agora, até quando isso vai continuar? Até quando a gente vai ver esses criminosos? Tem passagens, vai para a delegacia, sobe para o presídio, fica 1, 2 dias, vai para a rua, comete mais crime. E vai virando um círculo vicioso. Isso vai passando dia após dia. Até quando? Essa é a pergunta que fica e que a gente precisa de resposta. Olha, o estresse no dia a dia, no trânsito, já está sendo motivo de preocupação para muita gente. Os psicólogos fazem um alerta sobre esse risco. Olha só. É no volante que muitos mostram uma face que, fora do carro, talvez nem se reconhecessem. Buzinas, avanços de sinal, estacionamento proibido, desrespeito na fila e as leis. No meio do caos urbano, o trânsito se transforma num campo de batalha. Os longos deslocamentos diários aumentam as chances do motorista normalizar infrações de trânsito, como, por exemplo, estacionar em local proibido. A prática de desrespeito às leis acaba virando rotina na vida dele. Segundo uma pesquisa de uma organização médica do Reino Unido, 33% dos casos de depressão em grandes cidades estão associadas a esse tipo de conduta. Atrás do volante, as pessoas se acham escondidas, se acham que pode tudo. A personalidade da pessoa se transforma completamente. Ela acha que tem condições de ultrapassar sinais fechados. Ela tenta economizar o tempo máximo possível, chegando no local. Quando ela vê que ela não tem condições para isso, ela começa a entrar no estado de autoagressividade. Durante a gravação, flagramos exatamente o que o psicólogo descreveu. O motorista fura fila, utiliza uma faixa proibida e ainda reage com um gesto obsceno. É esse tipo de coisa que faz a gente desanimar a cada dia de andar de carro em Belo Horizonte. Esse táxi desiste de cometer a infração quando vê a nossa câmera no meio do caminho. Situações como essa aumentam o estresse e podem provocar sintomas como irritabilidade, insônia e até depressão. Durante o trajeto, faça uso da respiração consciente, uma respiração profunda, não é paradas com o carro, paradas dentro de si mesmo. Respira, acalma, procura não olhar a tela de celular durante o trajeto, se coloca no lugar do outro e com paixão, se coloca e apoia as pessoas que estão ao seu redor. É difícil? Claro que é difícil. Se colocar no lugar do outro é uma das maiores dificuldades que a gente tem. Isso é muito difícil, mas deixa eu falar uma coisa para você, isso evita muita coisa. Olha, vocês viram um momento ali, a nossa equipe gravando, o homem fez uma coisa errada e ainda fez um gesto obsceno para a nossa câmera. Então daí você vê que não existe mais respeito, que as pessoas acreditam que elas podem fazer o que elas quiserem, que nada vai acontecer. E muita gente perde a vida numa situação como esta. E olha, eu vou para um rápido intervalo nessa terça-feira no Jornal da Alterosa e daqui a pouquinho vamos falar do tempo seco e desse frio que chegou aqui na nossa região. Com isso, gente, muitas doenças respiratórias começaram a dar as caras. Claro, é motivo de preocupação. Vamos falar sobre isso já já. Fica comigo. Oi, gente, boa noite.
Muito boa noite para você que está aí do outro lado, ligadinho aqui na tela da TV Alterosa, para você que está nas nossas telas, né? Aqui agora quem está na TV não está me vendo, só você que está aí, é o nosso momento juntos aqui no nosso YouTube. Obrigado pela companhia. Para você que está no YouTube, muito obrigado, seja sempre muito, mas muito bem-vindo, viu? Olha, vamos trazer muita notícia, muita informação, agora também vamos falar desse frio, mandar um beijo para papai e mamãe, ligadinhos, beijo para vocês, para todo mundo, gente, tanta gente que manda mensagem todos os dias. Manda um abraço para mim, eu tô ligadinho, eu tô conectado no Jornal da Alterosa. Obrigado a todos vocês. Hoje, terça-feira, vamos juntos até a sexta. Daqui a pouquinho tem a previsão do tempo. Vamos falar sobre o tempo, porque, olha, vai esfriar mais, viu? Como diz, esfriou muito e vai esfriar mais um cadiquinho. Já se prepara que vem mais frio por aí. E olha que ainda estamos no outono, viu? Vamos falar sobre isso já já. Bora lá. Estamos de volta aqui na tela da TV Alterosa, esse é o Jornal da Alterosa, edição regional, e as notícias mais relevantes desta terça-feira. Um homem de 50 anos foi preso pela Polícia Militar após furtar uma peça de picanha em um supermercado. Olha, o caso aconteceu na região central de Pouso Alegre. Segundo a PM, o homem foi flagrado por um segurança escondendo a carne dentro da calça e tentando sair sem pagar. Ele foi parado na saída. Suspeito inicialmente negou o crime, mas depois confessou e devolveu a mercadoria, avaliada em mais de R$100. Ele deixou o local e foi seguido pelo segurança, que acionou a polícia. O homem foi localizado na Praça João Pinheiro e preso depois da apresentação das imagens do circuito interno que comprovaram o furto. Ele foi levado à delegacia junto com a carne recuperada. De acordo com a PM, o suspeito já possui antecedentes pelo mesmo tipo de crime. Olha, já tem antecedentes. Por que ele não ficou preso quando cometeu a primeira vez? Por quê? Porque as nossas leis são fracas. Ele saiu, né, achou as brechas ali, foi para a rua e voltou a cometer esse tipo de crime. Olha a carne aí, R$ 102,05. Prejuízo que seria para o comerciante, dono ali do estabelecimento comercial. Agora olha essa história. A Polícia Militar de Alfenas prendeu um homem suspeito de estuprar os próprios filhos. Olha só. Segundo a PM, os militares receberam a informação de que um foragido da justiça estaria escondido na zona rural de Alfenas. As equipes então foram no bairro Gaspar Lopes e encontraram o suspeito de 44 anos, constatando, portanto, um mandado de prisão pelo crime de estupro de vulnerável. No mandado, segundo a PM, constam relatos que o suspeito vinha estuprando seus próprios filhos, 2 crianças do sexo masculino. As idades não foram divulgadas. O foragido foi encaminhado para a delegacia de polícia civil. Que nojo, hein? Esse tipo de crime já é nojento. E ainda vem um homem que, segundo a polícia, estuprava os próprios filhos. Aliás, não vou falar filhos, não. Não vou falar porque pai não é só quem gera ali, quem concebe, né? Mãe não é só aquela que tem um filho na barriga. Também existem pais e mães de coração. Isso não é um pai. Isso é um monstro que tem a coragem de fazer isso com uma criança. E olha, você já deve ter percebido que o tempo está seco e esfriou muito. Olha, esse é o cenário ideal para doenças respiratórias. É hora de se proteger. Um alerta importante: tem aumentado os casos de doenças respiratórias. Em Poços de Caldas, o número de pessoas que têm buscado atendimento aumentou muito. Período de frio, né? A gente costuma ficar mais aglomerado, ambientes mais fechados, e a nossa troca, né? A nossa informação respiratória de vírus, bactérias e fungos aumenta. E com isso, então, aumenta as doenças do trato respiratório, que é transmitida por gotícula, por aerossol. Então, a recomendação é que a gente fique em ambiente bastante arejado, que as pessoas que têm alguns sintomas respiratórios, tosse, espirro, né? Que essas pessoas se protejam as outras usando máscara, né? Evitando assim, minimizando a transmissão
de uma pessoa para outra. Crianças e idosos precisam de uma atenção especial nesse período. A gente está com os hospitais, todos os hospitais cheios de crianças, né? Seja ele qual for, hospital público, hospital privado, as UTIs, né? Com um número aumentado de crianças aí com problemas respiratórios, precisando de ventilação mecânica, de intubação. Ainda segundo o médico infectologista, os sintomas gripais ssão mais frequentes. São os sintomas gripais, né? Tosse, coriza, febre, um peito chiando, uma criança mais cansada, a criança pode parar de comer, consequentemente pode desidratar, né? E aí essa criança então vai precisar de um cuidado especial para que a gente pelo menos dê sintomáticos aí uma melhor qualidade de vida. A vacina contra a gripe é uma importante aliada. Para a gente minimizar esse cenário, as pessoas estarem em dia com as vacinações, né? As crianças com a vacina do pneumococo, né? Com a vacina da gripe, né? Com a vacina de Covid, e os adultos e idosos também, porque se nós não formos vítimas dessas doenças, a gente pode ser os vetores, né? Tá levando para casa e disseminando os vírus. É isso, disse muito bem o infectologista. Se nós não formos vítimas, a gente pode ser vetor, levar isso para casa, para a mãe que é idosa, para uma criança que está ali. E olha, gente, os hospitais estão lotados. Vários municípios estão decretando estado de emergência justamente por causa do grande número de pessoas que têm procurado as unidades de saúde por causa de problemas respiratórios. Vamos nos cuidar. Estamos falando desse tempo seco, desse frio. Vamos ver como é que fica o tempo então para amanhã aqui na nossa região. Já adianto aí como você está vendo na sua tela que vai ficar ainda mais frio durante essa próxima madrugada. Destaque para Poços de Caldas, que deve registrar apenas 11 graus na madrugada desta quarta-feira. A gente vê Varginha com mínimas de 12 graus, Pouso e Passos 13 graus de mínima. Durante o dia, os termômetros não vão se elevar tanto também. 25 em Varginha, 24 em Poços, 25 em Pouso Alegre e 28 graus lá na cidade de Passos. É isso, pelo menos até a próxima segunda-feira, noites geladas, os termômetros não devem subir no final de semana, não devem se elevar também na semana que vem, já é aquela preparação para o inverno. E aí, com isso, o tempo seco, não tem previsão de chuva. E aí, portanto, essas doenças respiratórias tendem a ficar mais frequentes. O Jornal da Alterosa desta terça-feira fica por aqui. Para você de casa, muito obrigado pela companhia. Você fica agora com as notícias do estado no J Minas. Eu encerro com imagens da Fernão Dias desse grave acidente em Cambuí. Um beijo no coração, fique com Deus e até amanhã.